Você aí que sempre reclama que você não tem dinheiro para aprender inglês, que tá muito caro aprender inglês, que professor é muito caro, que escola é muito caro, que tudo é muito caro. Hoje eu vou te mostrar como aprender inglês, como treinar o seu inglês de forma 100% gratuita com o ChatGPT. E a gente vai fazer isso além do inglês, com o espanhol e também com o francês. Eu vou mostrar aqui o meu ChatGPT, como ter uma conversa com o ChatGPT em inglês, ter essa conversa depois transcrita e pedir aqui algumas abordagens para ele me ajudar a reter vocabulário, a treinar listening, a treinar writing, speaking, treinar fala, treinar tudo que você puder treinar para aprender inglês e também outros idiomas. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já vai deixando o seu like. Compartilha com seu amigo que está buscando aprender inglês e não tem dinheiro, precisa aprender inglês para ontem de forma gratuita. Hoje a gente vai ver como aprender inglês de forma gratuita com o ChatGPT. E começando aqui, vocês estão vendo a minha tela do ChatGPT. Primeira coisa, galera, a gente vai vir aqui, use o modo voz e eu vou conversar, vou ter uma conversa aqui simples com ele, o ChatGPT aqui. Ele está configurado no inglês americano, tá? Então vai ser esse o sotaque que vocês vão ouvir por parte dele. Eu vou pedir aqui algumas dicas, a gente vai depois conversar sobre essas dicas e vou tentar passar um pouquinho sobre espanhol e francês também. Se muda a abordagem, se é a mesma coisa, a gente vai ver isso tudo no vídeo de hoje. Então, bora lá. Hello there, I'd like to talk to you a little bit in English in order to improve my conversational skills. Of course, I'd be happy to help with that. We can chat about anything you like. Just let me know what topics interest you and we can get started. Okay, I'm quite interested in digital marketing, so we can talk about that. What do you like to discuss about? That sounds great. Digital marketing is such a broad field. We could dive into topics like SEO, social media marketing, content strategy, or even analytics. Let me know what you're most curious about, and we can chat about that. Okay, what would you tell to a person who is starting on digital marketing field? I'd say start by building a solid foundation in the core areas like SEO, content marketing, social media, and email marketing. Also, getting hands on experience is key, whether it's through personal projects, internships, or even volunteering. And definitely keep learning from reputable sources like blogs, online courses, and industry events. It's all about staying curious and adaptable. Okay, so tell me, what is SEO that you're talking about? You talked about it twice, so I got curious. Absolutely. SEO stands for search engine optimization. It's all about optimizing your website and content so that it ranks higher in search engine results like Google. Mhm. The goal is to attract more organic traffic by making sure your content is relevant, valuable, and easily discoverable. It involves things like keyword research, on page optimization, link building, and improving user experience. It's a pretty fascinating area. Okay, and tell me, what's the importance of learning English and talking and speaking English in this field? Is that important or not? Oh, definitely. English is super important in digital marketing, mainly because a lot of the leading resources, tools, and industry news are in English. Plus, many international companies and audiences use English as a common language. So, being proficient in English definitely helps you access a broader range of information, collaborate with global teams, and engage with a wider audience. It really opens up a lot of opportunities. Okay, thank you very much. You're very welcome. If you have any more questions or just want to chat more, I'm here to help. Legal, né, galera? Olha o tanto de coisa que a gente conversou. Galera, praticamente a mesma coisa eu estar conversando com uma pessoa em outro país aqui. A inteligência artificial já está com essa linguagem bem mais natural. E a gente tem aqui toda a transcrição dessa conversa. Então, aqui foi uma conversa mais solta, sem falar muito de estratégias de inglês ainda, tá? Eu começo aqui, né, com Hello there, I'd like to talk to you a little bit in English in order to improve my conversational skills. E ela vai e diz, Of course, I'd be happy to help you with that. We can chat about anything you like. Just let me know what topics interest you and we can get started. Então, aqui, se você não lembra de como é que foi o começo da conversa, vai estar tudo transcrito para você. A gente falou bastante, ela me explicou aqui o que é SEO, ela me explicou aqui, eu perguntei sobre o inglês, né, qual que é a importância do inglês para a área de marketing digital. Ela falou aqui que é muito importante para a questão de times globais e tudo, você conseguir experiência, né, vagas no exterior. Então, bem legal aqui, ela falou bastante pra gente, mas eu sei o que vocês querem. Vocês querem estratégia de estudo de inglês. Vamos abrir aqui um outro chat, então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ela criar para mim um modelo de flashcard para eu poder colocar no Anki. Então, nesse modelo, eu preciso ter algumas coisas, como, por exemplo, frente com a palavra ou expressão,
verso com a tradução ou outras possíveis traduções e pelo menos aqui 3 a 5 frases de exemplo para eu entender essa palavra, essa expressão, esse phrasal verb, essa frase dentro de diferentes contextos. Então eu vou começar pedindo para ela fazer esse flashcard aqui para mim, esse modelo de flashcard. Hello there. Hey there. How's it going? What's on your mind today? Okay, I want you to create a flashcard model to me in order to help me to memorize new vocabulary in English. I will tell you exactly what I want in the next conversation. That sounds great. Just let me know the words you want to focus on and we can build out some flashcards together. Looking forward to it. Okay, so I want you to add the words, or for example, the phrasal verb or the expression, and it must be in the front part of the card. So in the other part, you need to add a translation to Portuguese or the other possible translations if this word has more than one meaning. And then below it, you add 3 different phrases in English with these words in different contexts. It's important, especially if this word has more than one meaning. So you put these 3 sentences and also their translations. Got it? That sounds like a really thorough approach. Just let me know the words or expressions whenever you're ready and we can start crafting those flashcards for you. Okay, so let's get started with the phrasal verb catch up. Perfect. So for the phrasal verb catch up, we'll have the English phrase on the front, then the Portuguese translation on the back, and we'll include 3 example sentences in different contexts, along with their Portuguese translations. Once you're ready, we can dive into those examples. Tá. Eu encerrei aqui porque agora que eu pedi o flashcard, que ela entendeu bem como que eu quero esse flashcard, ela precisa colocar isso aqui em palavras, em formato de flashcard. Então vai ter que ser aqui escrito mesmo. Então eu vou colocar create catch up flashcard according to my prompt. Bora ver se ela faz assim do jeito que eu pedi. Olha só, front, catch up, back, significados, alcançar, colocar em dia, né, ou se atualizar sobre algo, conversar para se atualizar, geralmente quando eu vou conversar para saber as novidades, né? Então tem alguns significados aqui. E os exemplos, olha que legal, galera. I ran fast to catch up with my friends before they reached the station. Então eu corri rápido para alcançar meus amigos antes que eles chegassem na estação. Então aqui é o sentido mais geral de alcançar algo ou alguém. Esse primeiro significado aqui. Olha só o exemplo de número 2. I need to catch up on my work after being sick for a week. Então eu preciso colocar o meu trabalho em dia, colocar em dia alguma coisa, né? Seria aqui o segundo significado, depois de ter ficado doente por uma semana. Então, mais uma frase com um significado diferente do termo. Olha aqui a frase de número 3. Let's grab a coffee sometime and catch up. Então, vamos tomar um café algum dia e colocar as coisas em dia, né? Colocar os papos em dia. Percebe que são 3 significados e 3 frases colocando esse termo aqui em diferentes contextos. Galera, isso é muito, muito legal para você memorizar novas palavras, novos vocabulários e encontrar esses termos em diferentes contextos. Então, uma ferramenta aqui de ouro do ChatGPT pra gente. E agora, galera, eu vou conversar com o ChatGPT e pedir dicas para melhorar o meu speaking e também o meu listening, ou seja, para melhorar a minha fala e também a minha escuta. Vamos ver o que ele traz para mim aqui. Okay, now I want some tips to improve my speaking and also my listening in English. Absolutely. For speaking, you can try practicing with language partners or even talking to yourself out loud. Recording yourself and then listening back can help a lot. For listening, try to immerse yourself in English by watching movies, listening to podcasts, or even following along with audiobooks. Consistency is key. Let me know if you'd like more specific strategies or resources. Okay, I want you to name some resources to me. Of course, for improving speaking, you might find resources like Tandem or Hello Talk really helpful for language exchange. For listening, you can check out podcasts like The English We Speak, ESL Pod, or BBC Learning English. For a more immersive experience, you can use Netflix or YouTube channels that offer English content with subtitles. Let me know if you want more tailored suggestions. Okay, I'd like some more practical tips. So how could take these apps, these tools, and put them on my routine? So how many minutes can I study some of these apps per day or per week? I want you to be a little more specific and practical. Absolutely. Here are some practical tips. One,
daily routine, aim for about 20 to 30 minutes each day. For example, you could spend 10 minutes practicing speaking on an app like Tandem and another 10 to 20 minutes listening to a podcast or watching a short video in English. Weekly goals, you could set aside about 2 to 3 hours per week for more intensive practice. For example, you could have 1 hour of focused listening with a full episode of a podcast and another hour dedicated to speaking practice with a language partner. Three, consistency. Try to keep it consistent. Even if some days you only have 10, 15 minutes, it's better to practice a little every day than to do long sessions infrequently. Use downtime. Incorporate listening practice during commutes, chores, or workouts, even 10, 15 minutes of listening in the background and be super effective. By blending these habits into your daily and weekly routines, you'll see steady progress. Thank you very much. That's so. You're very welcome. If you ever need more help or have more questions, just let me know. Good luck with everything and have fun with your learning. Bem massa, né, galera? Olha o tanto de coisa que eles passaram aqui pra gente. Eu pedi para ser mais específico, para colocar para mim dias, né, horários específicos para estudar cada uma das ferramentas que eles apresentaram aqui. Então, muito legal, dá para aprender muita coisa aqui. Olha só, ele separou aqui em tópicos. Daily routine for about 20 to 30 minutes each day. Então, 20 a 30 minutos de estudo por dia. Metas semanais, consistência, usar aqui o tempo sem fazer nada, né, para estudar cada uma dessas ferramentas. Olha que bacana, galera. Aqui as principais ferramentas, né, que eu pedi, ele falou aqui do Tandem, do HelloTalk, para me ajudar aqui com o Language Exchange, né, que seria troca linguística, intercâmbio linguístico, e Speaking, especificamente, né. Para listening, eu tenho aqui algumas opções de podcasts, The English We Speak ESL Podcast, e o podcast da BBC, da BBC Learning English. Então, tem muita coisa legal aqui que dá pra gente tirar insights. Mas vamos ver aqui com o espanhol. Será que ele tem que a mesma precisão com outros idiomas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Hola, estoy estudiando español y tengo una duda. Me gustaría mucho saber cuál es la principal diferencia entre los pronombres tú y vos y dónde se usan estos pronombres en Latinoamérica. Claro, la principal diferencia entre tú y vos radica en la conjugación verbal y en la región en la que se usan. Tú se utiliza en la mayoría de los países hispanohablantes, como México, España y gran parte de Centroamérica y el Caribe. En cambio, vos se usa en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y algunas zonas de Centroamérica y Colombia. Además, las formas verbales cambian. Por ejemplo, en lugar de tú hablas, se dice vos hablas. Ok, contame más sobre eso. ¿Por qué se cambia la pronunciación si tengo, por ejemplo, el voceo? Si voy a utilizar el vos, ¿por qué se cambia para vos hablas? Claro, el cambio se debe a una evolución histórica del español. En algunas regiones, como en el Cono Sur, se desarrolló el voceo, que es una forma de tratamiento más cercana y coloquial. En lugar de usar las formas del tú, que provienen del latín, se adoptaron formas diferentes, como vos hablas en lugar de tú hablas. Es básicamente una cuestión de evolución lingüística y de adaptación cultural en cada región. Gracias. Y contame, ¿este vos tiene que ver con el vocé del portugués o no tiene nada que ver? Buena pregunta. En realidad, el voceo en español y el vocé en portugués no están directamente relacionados, aunque las palabras suenan parecidas y cumplen una función similar de tratamiento informal, su origen es distinto. El vocé en portugués proviene de una forma de tratamiento que se desarrolló en Portugal y luego se adaptó en Brasil, mientras que el voceo en español tiene una historia independiente en las regiones hispanohablantes. Esto se ve muy interesante y bueno, yo estoy aprendiendo español y me gustaría algunos tips para mejorar mi escucha y también mi conversación en español. ¿Tienes algunos tips para darme? Por supuesto, para mejorar tu escucha, te recomiendo escuchar podcasts, ver series o películas en español con subtítulos y tratar de hacerlo de forma regular. También puedes practicar con hablantes nativos, ya sea en intercambios de idiomas, en plataformas en línea. Para mejorar la conversación, intenta hablar con regularidad, incluso aunque cometas errores, y no te preocupes por equivocarte. La práctica constante es clave. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto hablarte. El gusto es mío. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy para ayudarte. Mucho éxito con tu aprendizaje y hasta la próxima.
Olha só, galera, ela trouxe para mim a estrutura dos pronomes, né, vos e tu. Eu perguntei aqui, pedi para ela falar mais sobre esses pronomes do espanhol. Perguntei se o vos do espanhol tem a ver com você do português, e ela falando aqui que não, que eles têm origens históricas diferentes, ainda que eles cumpram o mesmo papel. Ela me trouxe toda a origem histórica, que não toda, né, mas de forma resumida, o significado e a origem dessas estruturas do espanhol. Então, olha só como dá para ter uma conversa simples e ainda assim ir aprofundando essa conversa e ainda fazer isso tudo de forma gratuita, sem precisar pagar caro. O ChatGPT hoje, ele tira todas as desculpas possíveis para você que quer aprender outros idiomas e não tem recurso. Você pode fazer tudo isso de graça. Olha só, eu estou com a versão grátis aqui e eu consigo ter todas essas conversas bem profundas, relativamente profundas, né, em diferentes idiomas. E tem mais, a gente pode fazer isso em outros idiomas também. Eu vou fazer aqui em francês para a gente ver se ele responde mais ou menos da mesma forma. Vamos ver como é que ficaria aqui em francês. Coucou, j'aimerais parler en français avec toi. Bien sûr, avec plaisir. On peut discuter en français sans problème. De quoi as-tu envie de parler aujourd'hui? J'aimerais parler de la langue française. J'apprends le français, mais j'ai des difficultés avec les sons du français qui sont très très difficiles. Je comprends tout à fait. Les sons du français peuvent être un peu délicats au début. On peut travailler ensemble sur la prononciation, faire des exercices, et je peux te donner des astuces pour t'améliorer. N'hésite pas à me dire sur quel son tu veux te concentrer. Ok, aidez-moi à apprendre, à mieux apprendre les sons du français. Comment je peux, par exemple, étudier les sons de R en français et aussi les sons qui sont muets, donc les sons qu'ils ne prononcent jamais en français. Excellente question. Pour le son R en français, c'est souvent une question de position de la langue à l'arrière de la gorge et on peut s'entraîner avec des exercices de répétition et des vidéos d'exemples. Pour les lettres muettes, comme le E final dans certains mots, on peut pratiquer en lisant à voix haute et en faisant attention à ce qui est prononcé ou non. On peut aussi utiliser des ressources audio et faire des exercices d'écoute. Je peux te guider étape par étape. Ok, donc guidez-moi dans ces exercices. Parfait. On peut commencer par des petits exercices de prononciation du R en répétant des mots simples comme ra, ru ou rire. Ensuite, on pourra faire des phrases et des petits dialogues pour pratiquer. Pour les lettres muettes, on peut prendre des mots comme femme ou parle et s'entraîner à bien distinguer ce qui se prononce. Dis-moi si tu veux commencer par l'un ou l'autre et on y va. Non, non, c'est suffit. J'aimerais apprendre la prononciation du français québécois. Pouvez-vous m'aider? Avec plaisir. Le français québécois a effectivement des particularités comme certains accents et des expressions bien spécifiques. On peut travailler sur les sons typiques comme le A ouvert ou encore certaines intonations. N'hésite pas à me dire si tu as des mots ou des phrases en particulier que tu veux pratiquer et on s'y met. Ok, pouvez-vous nombrer quelques mots en français québécois qui sont différents des mots du français d'Europe? Bien sûr, par exemple, au Québec, on dit DEP pour désigner un dépanneur, alors qu'en France, on parle plutôt de supérette. On utilise aussi char pour une voiture, alors qu'en France, on dit voiture. Il y a aussi des expressions comme magasiner au lieu de faire du shopping. Ce sont quelques exemples et on peut explorer d'autres mots ensemble. Il y a aussi le mot fin de semaine pour remplacer le mot week-end. Exactement, c'est un autre très bon exemple. Au Québec, on utilise fin de semaine, alors qu'en France, on dit week-end. C'est intéressant de voir toutes ces différences et de s'y habituer progressivement. Si tu veux, on peut continuer à explorer d'autres particularités du français québécois ensemble. Ok, recommandez-moi quelques applications pour améliorer mon français. Avec plaisir. Il y a plusieurs applications très utiles comme Duolingo qui est très populaire pour les bases, Babel qui offre des leçons plus structurées et Tandem ou HelloTalk qui permettent de pratiquer avec des locuteurs natifs. Il y a aussi Quizlet pour créer des flashcards et des applis comme Bilingua pour lire en parallèle dans deux langues. On peut en explorer d'autres si tu veux. Ok, mais Duolingo est un peu simple, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que Duolingo est assez simple et convient surtout aux débutants ou pour renforcer des bases, mais c'est un bon point de départ pour se familiariser. Si tu cherches quelque chose de plus avancé, tu peux te tourner vers des applications comme Babel ou encore Rosetta Stone qui proposent des leçons plus détaillées et des contextes plus riches. Et bien sûr, combiner plusieurs applis peut être très bénéfique. Merci beaucoup, je te remercie pour m'aider.
Avec grand plaisir, Renan. Je suis toujours là pour t'aider. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux continuer à pratiquer. Bonne chance avec ton apprentissage du français. Ok, à bientôt. À bientôt, Renan. Prends soin de toi et n'hésite pas à revenir quand tu veux. Massa demais, né, galera? Olha só, fiz toda a interação aqui em francês, mais uma vez tudo aqui transcrito. Eu perguntei nada muito diferente das outras interações em inglês e em espanhol, e ainda assim ela trouxe para mim os aplicativos. Eu perguntei sobre o Duolingo aqui, se não é um recurso muito simples. Ela falou sim que é simples, mas que a gente pode usar como um plano de partida. Olha só que interessante, eu perguntei aqui a diferença do francês do Quebec para o francês da França, se tem diferença de vocabulário. Trouxe um exemplo aqui, né, de fin de semaine, para fim de semana, se é diferente de weekend que eles usam na França. Ela trouxe para mim que sim, que tem essa diferença. Então a gente falou bastante aqui e, mais uma vez, funcionou perfeitamente com o francês também. Então, olha que bacana, olha esse recurso aqui. Isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui vai ajudar demais a vocês conseguirem praticar, principalmente se você é uma pessoa mais introvertida, você não tem muitos estrangeiros aí na sua cidade para você praticar, ou se você sente vergonha de ir para esses aplicativos de encontro de idiomas, de exchange language, né, de trocas, intercâmbio de idiomas. Olha a ferramenta aqui, perfeita para isso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que você tenha gostado, que você coloque em prática tudo que a gente viu hoje aqui no chat GPT, que você cria aqui planos de fundo para conversação, que você peça aplicativos, peça planos de estudo, modelos de flashcard e tudo que a ferramenta puder te disponibilizar. Você viu aqui que a gente usou a versão gratuita. Se você tiver a versão paga, vai te dar muito, muito mais insights, mas com a gratuita a gente já consegue fazer muita coisa. E lembrando, se você quer aprender inglês ainda nesse ano de 2025, você que não tem nenhuma noção, ou até tem alguma noção de inglês, mas precisa daquele empurrãozinho para conseguir chegar de fato na fluência, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso para o curso ASAP Inglês, lá na ASAP Poliglota. Então aqui você vai ter acesso ao curso do absoluto zero, intermediário, até o curso avançado, mais módulos bônus, como por exemplo inglês para viagens, inglês corporativo, e além disso tudo, você vai ter acesso a aulões semanais, onde a gente vai falar sobre o inglês no dia a dia, inglês americano, inglês britânico, trends, coisas que você de fato vai precisar usar falando inglês. Então, o link de acesso está aqui na descrição. E se você chegou até aqui, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo, onde eu digo aqui quais são as 3 principais maneiras de você manter a constância enquanto estuda inglês. Então corre lá e confere. E é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.